Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. A gente vai começar o programa Esporte e Cultura de hoje repercutindo o título do Águia na Supercopa, ou melhor, na Copa Grão-Pará. O Águia conseguiu vencer a Tuna na final da competição e daqui a pouco a gente vai receber um protagonista dessa conquista no Esporte e Cultura, que hoje tem como convidados a Jordana Krumpanzer. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Marquinho. Um abraço para todo mundo que está em casa. E o Marquinho Belém. Boa tarde, Valeu, Marquinho. Matheus. Um abraço, Jordana, e a todos que estão em casa também. E se você acompanha agora no Esporte e Cultura, que começa o programa de hoje repercutindo o título do Águia, interaja com o programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na nossa tela. O Águia é o grande campeão da Copa Grão-Pará 2025. O azulão venceu a Tuna nos pênaltis após empate por 1-1 no tempo normal. O Águia abriu o placar com um golaço de Romarinho e Édigo, que estava aqui no Esporte e Cultura e prometeu gol, hein? Empatou a partida. Que golaço do Romarinho, marcado para o Águia, e o Édigo empatou depois. E a disputa de pênalti seguiu empatada por 8-8 até que tivemos o duelo dos goleiros. O Henrique mandou a bola no travessão e o Axel garantiu o título do azulão. O Águia levantou mais uma taça inédita na história do clube e, além do título, garantiu uma vaga na Copa do Brasil de 2026 e também na Supercopa Grão-Pará. Jordana esteve acompanhando em loco lá a partida, Jordana. Que emoção na disputa por pênalti, chegou nas alternadas e nos goleiros. Exatamente, a gente estava lá, né? Eu e Vitória Monteiro, inclusive, e um jogo muito emocionante. Acho que a gente já esperava o que seria essa partida, sem dúvida, né? A gente estava falando de duas equipes que fizeram um parazão muito interessante, que cresceram no momento certo do parazão, que foi no momento de mata-mata. Um primeiro tempo morno, as equipes se estudando bastante. No segundo tempo foram pro tudo ou nada. Aí o segundo tempo teve sim uma cara de decisão. O Águia de Marabá abre o placar com esse golaço do Romarinho, um golaço no estádio do Mangueirão. O Édigo, no finalzinho da partida, num bate-rebate dentro da área, conseguiu empatar. A Tuna foi muito guerreira, sem dúvida, não à toa tem esse apelido de Águia Guerreira do Souza, foi muito valente, assim como foi no jogo contra o Clube do Remo, mostrou um poder de reação muito grande dentro da partida, foi para os pênaltis, e aí pênaltis com o Axel Lopes, a gente já sabe o resultado. Ô Marquinho, nessa situação que, por exemplo, vai ocorrer uma disputa por pênalti, você sabe que do outro lado tem um goleiro com esse histórico do Axel. Como é a preparação para o jogador, já sabendo que no outro lado do gol tem um goleiro que é muito decisivo por pênalti? Muito decisivo, até porque, querendo ou não, para você ver que ele é muito forte emocionalmente, né, o Axel, né? Porque levar o gol desse aí de empate, querendo ou não, o time abala um pouco, mas é um goleiro muito também concentrado nesse sentido. E aquilo, você quando tem um goleiro como esse que é especialista, você tem que ser muito cirúrgico na batida, né? Você tem que esperar até no limite ali, porque ele também é de esperar no limite da batida e aquilo, você tem que tirar muito dele, né? Tem que ser na bochecha da rede ali para de repente tentar passar dele, porque realmente ele tem uma explosão muito forte quando ele vai pular para tentar defender um pênalti ou uma defesa no decorrer de um jogo. Agora, eu acho que é muito legal a gente destacar que o Henrique também foi muito gigante nessa disputa de pênaltis. Acho que para goleiro ainda mais, sabendo que do outro lado você tem um Axel e que você, querendo ou não, vai acabar competindo com ele, a pressão é muito grande. O Henrique, ele precisou crescer na disputa de pênaltis no momento certo, contra a Tuna já estava quase sendo eliminada, não conseguiu converter o pênalti, o Axel converteu, mas eu achei muito legal a postura, e ele que não era titular, né? Era o Lucão no lugar. Sobre essa campanha do Águia até então, a temporada 2025 da Tuna, Marquinhos, do Águia, a gente falava muito sobre o desempenho da equipe no ano de 2025, mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, conseguiu o título da Copa Grão-Pará, chegou à semifinal do Campeonato Paraense e chega com moral na Série D do Campeonato Brasileiro. É verdade, porém está praticamente 2 meses sem vencer uma partida, né? A última vitória do Águia foi diante do Caeté, a equipe que foi rebaixada no Campeonato Paraense, e é uma cobrança, Matheus, muito forte em cima da comissão técnica e até mesmo do time performar melhor dentro de campo, né? Enfim, então, como você falou, o Águia ele foi se superando e tudo, mas acho que falta uma qualidade melhor, falta mais repertório da equipe, até porque a gente já está visando o Campeonato Brasileiro da Série D, que exige um pouco mais, entendeu? Então esperamos que a equipe do Águia possa melhorar, a comissão técnica possa melhorar, que a gente possa ver um time com mais repertório dentro de campo para não sofrer tanto para conseguir os seus objetivos, como a gente viu o Águia sofrendo até essa final da Copa Grão-Pará. Dá para dizer que, pelo menos nessa primeira fase, Tuna e Águia vão poder competir bem
na Série D do Campeonato Brasileiro, Jordana? Eu acredito que sim, mas eu concordo muito com o Marquinhos. Eu acho que a primeira fase da Série D é a fase de grupos, então você tem que ganhar, você tem que ter um poder ofensivo maior, você tem que garantir os pontos. Águia e Tuna acho que estão devendo muito para o futebol paraense nos últimos anos de se colocarem como equipes fortes para acesso à Série C. Então, visando a fase de grupos, tem que ser mais letal no ataque, tem que ter um poder de reação maior dentro da partida, tem que conseguir ter aquele capricho no último terço, né? Converter quanto o volume de jogo em gols para garantir uma boa classificação, quem sabe se classificar até antecipadamente. Agora sim, falando da segunda fase para frente, mata-mata, eu acho que o Águia de Marabá fica tranquilo, se for para pênalti está tudo bem. Marquinhos, com o título Águia garante uma vaga na Copa do Brasil no ano que vem. O Águia que tem se estabelecido como um representante do Pará na competição nas últimas temporadas. Realmente, isso aí é muito importante, né? O Águia está sempre representando, né, o estado na Copa do Brasil, né? Então esperamos que o Águia ele possa, né, se transformar nesse Campeonato Brasileiro aí da Série D. E às vezes a gente fica, né, Jordana, você estava acompanhando, estava de casa assistindo, a gente vê muito o Silvio Criciúma até cobrando do Cucri. Só que se a gente parar para pensar, é um jogador que ainda está em fase de transição ainda, né? Um jogador que ainda não é um jogador ainda completo, né? Então, para você ver, eu acho que da dificuldade que o Águia tem para se reforçar, potencializar um pouco mais esse meio de campo, a gente vê um meio de campo mais criativo, porque o Cucri é mais um meio atacante do que um jogador cerebral, um jogador mais de mobilidade, né? Mas a gente vê que a cobrança é muito forte em cima dele, então, para você ver o nível, né? Então, isso aí precisa ser melhorado nesse meio de campo da equipe do Águia. Logo no início do programa eu falei sobre um personagem da decisão que a gente vai receber no Esporte Cultura. E a gente já está com ele aqui. Ele foi o herói das últimas 3 taças levantadas pelo Águia de Marabá. É o goleiro Axel Lopes. Muito boa tarde, Axel. Seja bem-vindo ao Esporte Cultura. Axel, tudo bem que eu acho difícil responder essa pergunta para a gente, mas eu vou me arriscar a fazer, tá? Qual o segredo, afinal, para conseguir ser tão decisivo assim em cobranças de pênaltis, em disputa por pênaltis? E agora, cobrando pênaltis também. Boa tarde, Axel. Olá, boa tarde. Para mim é um prazer imenso poder conversar com vocês aí. Um abraço para todo mundo e, cara, eu acho que é muito a mão de Deus, porque não é fácil, né? Aquele momento ali é um momento de tensão para todos. Claro que pro goleiro ali a gente tem muito mais a ganhar do que a perder, né? Mas é muito trabalho também. Costumo dizer ali que o pessoal pergunta se é loteria ou não. Eu não acredito em loteria, né? Acredito muito no trabalho e a gente faz muitas análises, não só dos jogadores, como nossa própria, né? Então, até a questão do gestual, de como tu ir para a bola, a melhor maneira, né? Então, é muito estudo também, muito treinamento e acho que se tem uma fórmula aí é de tudo um pouco, né? Trabalho e Deus na frente também, porque sem ele nós não somos nada. Nas últimas 6 disputas por pênaltis que o Águia disputou, ganhou todas. Jordana. Axel, boa tarde para você. O Águia garantiu calendário cheio para 2026, agora com a Copa do Brasil, com a Supercopa Grão-Pará. E eu queria saber um pouquinho de como vem a equipe para essa Série D. A gente acabou de brincar, né, de falar a primeira fase de grupos ela é difícil, a segunda é mata-mata, mas se for para pênaltis, o Águia está bem. Boa tarde, Jordana. Realmente, né, a gente está muito forte, né, nesse quesito, muito confiante, né? Eu estava ouvindo o programa e vocês falaram uma coisa que foi verdade, foi até muito conversado por nós ali, que se talvez fosse outra equipe que não tivesse acostumado com esse tipo de decisão, talvez com aquele gol no final ali desse uma abalada, né? Poderia ir para as penalidades aí com a cabeça não tão boa, mas nós acostumados aí com esse tipo de decisão. Claro que nunca é fácil, mas por já ter se repetido, né? Então a gente foi mais tranquilo ali para as cobranças também e graças a Deus deu tudo certo. Marquinhos. Axel, forte abraço para você, parabéns aí por esse título, né? Parabéns novamente aí por toda essa sua liderança dentro e fora de campo. Axel, eu vou voltar a tocar nesse assunto já que você estava acompanhando. Está incomodando o grupo essa questão de estar há muito tempo, 2 meses sem vencer uma partida? A última vitória foi diante da equipe do Caeté. Você sabe muito bem que a torcida do Águia é uma torcida muito exigente e a gente vê uma cobrança também em cima da comissão técnica. Como é que está esse ambiente aí, entendeu? Em cima desses resultados que, tipo assim, vocês vêm performando, mas o resultado não vem
a vitória não está vindo, a gente vê o esforço, mas a gente sabe que se tratando de Série D, né, Axel, tem que fazer valer principalmente o fator casa, tem que fazer valer jogadores, né, com mais qualidade, com mais experiência, com mais rodagem, com mais tranquilidade, para conseguir ter esse equilíbrio e voltar às vitórias mesmo de verdade, né, Axel? Boa tarde, Marquinhos. Sem dúvida, velho, perfeito. Não tem jeito, Série D é muito forte dentro de casa, né? Também fora de casa, mas o teu fator campo ele tem que pesar muito, porque principalmente até mesmo depois nos mata-matas, né? Quando tu vai enfrentar uma equipe talvez lá do Sul, Centro-Oeste, então vai ficando mais longe, e mesmo nós aqui no Norte, as nossas viagens são pesadas, né? As viagens de Série D, elas são com uma logística bem complicada, né? Eu nem sei se teria como melhorar essa logística, mas ela é bem complicada, né? A gente sai daqui, sempre tem voo com escala para Brasília, então tu faz todo um translado muito longo, né? Para tu chegar na cidade que tu vai jogar. Então, sem dúvida, você tem que fazer valer, né, o seu fator casa. E essa questão das vitórias aí, ela incomoda um pouco, mas talvez com as nossas conquistas ela ameniza um pouco e faz com que a gente possa não ficar muito com isso na cabeça, mas a gente sabe sim, né, que a gente precisa voltar a vencer, porque na Série D vai ser importante, principalmente nos nossos jogos dentro de casa, né, a gente tem que fazer valer o nosso mando de campo. Então a gente já tem conversado também sobre isso, né, claro que as conquistas elas vão apagando um pouquinho, né, e talvez poderia fazer com que a gente não lembrasse disso, mas isso está sendo muito conversado também com a gente, que a gente precisa sim voltar a vencer, né? É claro que nessa competição ela nos fazia nos beneficiar talvez com um empate, né? Então a gente também tinha isso em mente, mas pode ter certeza que a gente está trabalhando aí e colocando na cabeça de cada um que a gente precisa sim voltar a vencer, porque esse campeonato é um campeonato que ele também é muito igual, né? Então ele é decidido nos detalhes. Então, de repente, uma partida que tu empatar em casa, ela pode ser prejudicial, né? O ano passado nós tivemos 7 jogos em casa, a gente terminou invicto, mas também nós vencemos apenas uma partida das 7 que nós jogamos em casa. Então, a gente sabe também que os adversários aqui conhecem da nossa força dentro de casa e eles vêm por uma bola, né? Acabam jogando muito no contra-ataque defensivo, e a gente vai ter que de alguma forma driblar, né, esse sistema defensivo dos nossos adversários para que a gente possa vencer e classificar para o mata-mata, e aí sim no mata-mata nós irmos muito forte. Axel, muito obrigado pela participação aqui no Esporte Cultura, parabéns pelo título da Copa Grão-Pará e boa sorte na Série D do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Matheus, um forte abraço para todo mundo, é um prazer ter conversado com vocês. A gente segue o programa Esporte Cultura agora falando sobre as datas oficiais da final do Parazão Bampará 2025. Remo e Paysandu se enfrentam na quarta-feira, dia 7 de maio, às 9 horas da noite. E o jogo de volta está marcado para o dia 11 de maio, às 4 da tarde. Ambas as partidas marcadas para o estádio Olímpico do Pará ou Mangueirão. Segundo a federação, as datas foram definidas para alinhar com o calendário do futebol nacional. Então, torcedor, anota aí, dias 7 e 11 de maio, as finais do Campeonato Paraense. E o Esporte Cultura volta para falar agora do Paysandu, porque o Papão perdeu por 1-0 para o Vila Nova e segue zerado na Série B do Campeonato Brasileiro em um confronto extremamente disputado no Serra Dourada. O Paysandu acumulou a segunda derrota na competição. Com o resultado, o Papão caiu para a vice-lanterna na tabela de classificação, ficando em 19º lugar. Já na próxima rodada, o Paysandu vai tentar a recuperação em casa contra a Chapecoense, reencontrando outro velho conhecido da torcida bicolor, o atacante Mário Sérgio. O Paysandu que saiu derrotado nessa partida contra o Vila Nova, Jordana, em um jogo que o Papão sofreu gol logo no início. Teve algumas oportunidades, mas de qualquer forma não teve o mesmo desempenho, por exemplo, nas partidas contra o Goiás e também contra o Atlético Paranaense. Eu acho que o Paysandu sentiu muita falta do Rossi, muita falta mesmo. Eu acho que é um jogador que faz muita diferença, sem dúvida. Era um Paysandu que tinha problemas de encaixar a marcação, um Paysandu que tinha muitas falhas durante o jogo. O Vila Nova foi preciso, inclusive o gol saiu em uma das falhas na saída de bola do Luan Freitas, que ainda é um problema também para o Paysandu. Então, acho que é um time que ainda se organiza dentro de campo, o time que depende de alguns jogadores, que ainda tem muitos erros individuais também. Acho que é um começo que já preocupa o torcedor,
você começar assim, jogando bem dentro de casa e não conseguindo resultado, jogando fora de casa com um resultado frágil de 1-0, mas ainda assim não tendo um poder de reação dentro do jogo, isso já mostra uma fragilidade. Era um Paysandu muito inconsistente dentro de campo, acho que é algo que o Luizinho Lopes vai precisar, né, resolver, porque assim, o Rossi, a gente falava quando ele foi contratado, uma das maiores contratações do futebol paraense. Ele, 100%, ele joga o fino da bola aqui no estado do Pará, sem dúvida, ele é um jogador excelente. Mas ele tem um histórico de lesões muito grande. E se ele se machucar para o restante da temporada, é isso que a gente vai ver do Paysandu? Não. Então, acho que o Luizinho Lopes ele tem muito trabalho e eu acho que ele fica muito pressionado no cargo nesse momento para o jogo contra a Chapecoense. E o Paysandu chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer sob o comando do técnico Luizinho Lopes, já que empatou com o Goiás no primeiro jogo da final da Copa Verde e também perdeu. E o técnico Bicolor falou sobre o desempenho do time nessa sequência negativa na temporada. Bora ouvir. Com relação à performance e desempenho, hoje talvez foi o dia que a gente oscilou mais, porque contra o Atlético Paranense a gente teve uma performance ok, né? Nós não merecíamos aquele resultado, mas futebol não é esporte de merecimento. Enfim, nós não vencemos a partida, mas nós jogamos de maneira organizada, né? Praticamente durante toda a partida. Na última partida nós fizemos também um jogo muito bom, um jogo muito organizado, criamos bastante e não conseguimos vencer, né? Hoje nós oscilamos um pouco, era esperado encontrar um pouco mais de dificuldade, haja vista a quantidade de mudanças que nós fizemos, e nós vimos fazendo no máximo 1 ou 2 modificações, hoje nós mudamos bastante para dar uma oxigenada, e aí nós encontramos mais dificuldades. Nós temos aí uma sequência de muitos jogos importantes, né? Nós estamos aí em 2 finais, ainda tem Copa do Brasil. E a gente pensa no jogo de hoje, pensa na sequência. A final que nós jogamos contra o Goiás acaba criando assim um nível de intensidade muito alto. A nossa equipe foi muito intensa e depois de uma final, o pós-dia, muitos jogadores estão mais desgastados, né? Realmente nós sofremos com o pós-jogo do Goiás. 2 derrotas e um empate do Paysandu nos últimos 3 jogos. Marquinhos, acreditas que é uma oscilação normal na temporada, levando em consideração também a sequência de jogos que o Paysandu teve nos últimos dias? Por exemplo, foram 3 jogos em um intervalo de um pouco mais de uma semana. Isso também pesa para o que o Paysandu tem esses resultados? Pesa, acontece, mas eu acho que o Luizinho, na minha opinião, ele contribui para essa oscilação. Eu acho que o Paysandu, com alguns desfalques, com a situação dele preservar alguns jogadores, ele poderia ter mantido o Edilson, né? Ele poderia ter mantido o Matheus Vargas, né? Então, a questão do Borazzi com o Del Valle, aí o Borazzi já sai no intervalo. Então, essa oscilação dele também, essa falta de convicção está atrapalhando também, na minha opinião, o Luizinho, né? Ele poderia ter entrado com esses jogadores para dar esse equilíbrio. Pode reparar que o time ele se perde num momento que é crucial de uma partida, aqueles 10, 15 minutos você jogando fora de casa, diante de um adversário ali também que está ferido por vários motivos, né? Diante da equipe do Paysandu, já virou seu rival ali. Então, ele contribui. Pode ver que o Heverson, ele acaba também não conseguindo fazer aquilo que o PK vinha fazendo. A gente via mesmo uma linha de 4. Sim. A gente não via uma linha de 3. Então, ele contribui para que a equipe também entrasse daquela forma meio que desorganizada na partida. Vila Nova que não venceu o Paysandu há 5 anos. E o atacante Nicolas permanece no Paysandu. O atacante estava em negociações com o América Mineiro, mas as negociações entre o atacante e o Coelho não evoluíram e a janela extra de transferências foi encerrada nesta sexta-feira. As informações foram confirmadas pela nossa equipe em contato com o presidente do Paysandu, o Roger Aguilera. Nicolas é o artilheiro da equipe bicolor na temporada com 9 gols em 18 jogos, embora novamente esteja vivendo um momento de instabilidade com o torcedor bicolor, Jordana. Sim, eu acho que é um jogador que para mim é um excelente atacante. Acho que o Nicolas tem um repertório muito grande, sim. É claro que a torcida vai pegar no pé, vai cobrar um pouquinho mais, porque ele é 9, né? Então a torcida cobra que o pé esteja mais calibrado, consiga fazer os gols. Ainda mais quando se trata de um jogo com Rossi, com Del Valle e Borazzi em noites mais inspiradas. O Paysandu tende a ter mais posse de bola, o Paysandu tem um volume ofensivo maior, coloca mais intensidade no jogo e precisa de alguém que resolva, que a bola chegue no pé e faça o gol. Então a torcida cobra desse lado. Mas uma coisa que a gente não pode discutir é um atacante que se esforça muito para contribuir nesse setor ofensivo. E a cláusula dele é muito cara, é um valor muito alto. Então as negociações são complicadas com outras equipes, mas eu acho que se o Nicolas colocar a cabeça dele no lugar e tentar realmente buscar uma excelente Série B esse ano, ele consegue coisas muito grandes, porque é um atacante que tem muito repertório.
Na Série B do ano passado, o Nicolas fez só 3 gols, Marquinhos. Também foi um jogador que, como falei anteriormente, a torcida pegou muito no pé. Acreditas que nesse ano ele de novo assume esse papel de protagonismo no Paysandu na segunda divisão? Esse é o atacante que o Paysandu vai poder contar durante toda a Série B? Olha, Matheus, depende muito do Nicolas, né? A cobrança, ela é válida, né? Então, o jogador ele tem que ter essa personalidade de saber, né, se ele está vivendo um bom momento ou não, né? É complicado você, às vezes, ficar do passado. Ele tem um passado, né, vitorioso com a equipe do Paysandu, mas o que vale para o torcedor é o hoje, né? Então, o torcedor ele quer um pouco mais, né, de mobilidade, ele quer um pouco mais de intensidade por parte do Nicolas, e o Nicolas aceitar isso aí, né, tranquilamente, para tentar dar a volta por cima. Um jogador que tem repertório, como a Giovana falou, que tem qualidade, é muito trabalhador, é um cara que se dedica muito nos treinamentos. Então, são momentos do futebol que às vezes o jogador ele acaba oscilando na parte coletiva, na parte individual, e ele tem aí uma Série B pela frente, tem outras competições pela frente, tem a final do Campeonato Paraense, tem a Copa do Brasil, então tem muita coisa para ele poder se recuperar. Acho que não vale agora ele se desesperar, entendeu? Porque a torcida é isso, uma hora ela vai aplaudir, uma hora ela vai vaiar, mas só depende da comissão técnica, dele, dos atletas, para fazer ele voltar novamente a brilhar como ele sempre brilhou. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Clube do Remo e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o Remo, que foi valente e com a ajuda da torcida que se fez presente no estádio do Mangueirão, venceu o América por 2-0 com 2 gols de Pedro Rocha. Vamos conferir na reportagem. O segundo jogo do Remo na Série B foi marcado por reencontros. O Leão não disputava um jogo no Mangueirão com um torcedor azulino desde 2007 na segunda divisão nacional. Um pouco mais de 23 mil estiveram presentes nas arquibancadas nesse domingo e viram logo aos 3 minutos o time sair na frente. Marcelinho tabelou com Janderson e cruzou na medida para Pedro Rocha abrir o placar. O América Mineiro tentou reagir com William Bigode, mas parou em Marcelo Rangel. E logo no primeiro minuto do segundo tempo, em jogada rápida, Janderson cruzou rasteiro e Pedro Rocha ampliou o placar. 2-0 para o Remo. O atacante não marcava 2 gols na mesma partida há 3 anos. Série B cada vez mais, cada ano ela vai ficando mais forte. Da mesma forma que a Série A também, os campeonatos vão aumentando o nível. Então a gente tem que ser forte dentro de casa, como a gente foi hoje. E fora de casa também, buscar os pontos que a gente pudesse. O América Mineiro até que tentou diminuir o prejuízo, porém Marcelo Rangel não deixou e quase viu o Remo ampliar o marcador com Adailton. Matheus Mendes fez a defesa. O placar não se alterou. Com a vitória, o Remo voltou a ganhar na Série B após 8 jogos, visto que em 2021 o time encerrou a campanha com 7 partidas seguidas sem triunfos. E para continuar esse momento de reencontros, o Remo volta a São Paulo, onde jogou na primeira rodada e empatou na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas dessa vez para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Hoje nós fizemos uma grande partida também, desempenhamos um bom futebol, acredito que conseguimos hoje caprichar ali no último passo para ter a finalização melhor. Hoje fomos felizes, fizemos 2 gols, mas tivemos chance de fazer 3, 4, mas esse é o espírito de todos. Acho que lutamos do início ao fim e fomos coroados com a vitória diante do nosso torcedor. Acho que hoje já houve uma melhora, né? Nós vimos 2 gols muito bem executados, muito bem trabalhados. O segundo gol em si, saindo do nosso tiro de meta, né? De pé em pé, né? Uma transição, participação de vários atletas, ataque à última linha. E acho que hoje o torcedor do Remo saiu daqui extremamente satisfeito com o que viu. Vitória maiúscula do Remo contra o América Mineiro. Coisa séria que o Remo fez ontem no Mangueirão, principalmente no segundo tempo, Jordana. O Remo que fez gols no início dos tempos. 2 gols do Pedro Rocha para garantir a primeira vitória na segunda divisão. E assim, o torcedor ficou muito feliz, mas eu já vi também uma galera pensando assim, pô, se lá na primeira rodada o Remo tivesse vencido. Então o Remo, em 6 pontos disputados na segunda divisão, já somou 4. A primeira rodada foi fora de casa, então tá tudo bem.
Eu gosto assim, audacioso. Olhou para o América Mineiro e disse, vou cometer o crime hoje à tarde. É um jogo excelente. Eu acho que o Clube do Remo entrou com uma estratégia muito nítida dentro de campo. Resolveu usar suas laterais durante o jogo. Eu acho que você tendo hoje o Alan Rodrigues, você tendo laterais mais agudos, você precisa explorar isso. Usou contra-ataques, o América Mineiro, como a gente falava, uma equipe que cadencia muito o jogo, que sabe estudar muito a partida, que consegue subir de forma gradual, que consegue envolver o adversário. O Remo disse, não, comigo não, se você vai fazer isso, eu vou explorar contra-ataque e a gente vai ter uma estratégia muito definida. Acho que os torcedores dentro de campo, os torcedores dentro do estádio conseguiram ajudar muito, sem dúvida, e o Clube do Remo conseguiu uma vitória excelente no Mangueirão. Que cruzamento do Marcelinho nesse primeiro gol do Pedro Rocha, né, Marquinhos? E outra coisa, uma vitória que apresenta ainda mais o Remo para a Série B, né? O time que não disputava a competição desde 2021, mas que nas 2 primeiras rodadas do campeonato empatou fora de casa com um gol sofrido no último lance e na segunda rodada conseguiu vencer um dos times que é candidato ao acesso. Sem dúvida, Matheus. Muito importante, né, essa evolução do Remo no Campeonato Brasileiro da Série B, né, buscando esse empate fora de casa. Acho que foi mais pela circunstância, né, Jordana? Aquele gol ali já 1 minuto, Sim. já uma falta que você poderia ter evitado, enfim, melhorar o posicionamento defensivo na bola parada. Mas, sem dúvida, o Remo teve esse modelo de jogo, né, diante da equipe do América Mineiro, uma equipe muito reativa. Até me incomodou um pouco, sabe, Matheus, o América Mineiro com muita posse de bola. Acho que o Remo tem também jogadores que podem também ficar um pouco mais com essa bola, né, ter essa... Se eu não estou enganada, foi 74%. Exatamente, 74%. Claro que é uma posse de bola sem muita objetividade, né? Pouco a equipe do América Mineiro pôde fazer para infiltrar mesmo nessas 2 linhas de 4 do que o Remo faz, né? Se defendendo. Mas como a Jordana falou, o Remo conseguindo os espaços pelas beiradas, veio as jogadas e os gols, né? Ou seja, nesse jogo, como o Daniel colocou, teve construção, rotação e a definição lá na frente. Isso é tudo que um treinador ele quer para sua equipe. Falando em gol, vale a galera reparar nesse segundo gol do Remo e no gol que o Remo fez contra o Santa Rosa, tá? No Mangueirão, 2 gols muito parecidos. E antes da partida contra o América Mineiro, o Remo anunciou mais 2 contratações para a sequência da temporada. O lateral Pedro Costa, lateral direito, e o volante Madison chegaram para reforçar o Leão na sequência da Série B. O lateral direito Pedro Costa tem 31 anos e estava em um dos adversários do Remo na segunda divisão, o Avaí, mas no time catarinense ele atuou em apenas um jogo pelo campeonato estadual. O jogador ainda acumula passagens pelo Botafogo da Paraíba, Sampaio Correia e também o ABC de Natal, além da Tombense e do Botafogo de São Paulo. Já o volante Madison, de 26 anos, estava no ABC de Natal, onde atuou em 11 jogos e marcou 2 gols entre Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Além do time potiguar, ele tem passagem por Goiás, Novo Horizontino, Confiança, Guarani, Portuguesa e Brusque. Com o anúncio dos 2 jogadores, o Remo somou 5 contratações na última semana. Lembrando que a janela extra fechou na sexta-feira. O Remo agora com um elenco parcialmente fechado para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Jordana. Eu acho que a gente tem que destacar uma coisa do Clube do Remo, sem dúvida. Acho que as contratações estão fazendo muita diferença nessa Série B. Quando a gente fala de um time que sobe da Série C para a Série B, o primeiro ano na Série B sempre ele passa por uma adaptação. Acho que o Clube do Remo não está sentindo tanto assim, porque conseguiu jogadores de prateleira acima, então jogadores com mais liderança dentro de campo, com mais experiência, sabendo ter um poder de reação maior no jogo, ser mais consistente. Acho que a gente viu um Remo mais consistente ontem também, então acho que essas contratações foram muito bem feitas, foram contratações que a gente falava que também tem históricos de lesões. Pedro Rocha é um, mas na hora de dar a resposta eles conseguem. Então olha só, no jogo contra a Ferroviária, quem faz o gol, Felipe Viseu, agora o Pedro Rocha, então jogadores de prateleira acima, dando a resposta que o torcedor queria. Inclusive um desses contratados do Remo na semana jogou ontem, o Luan, participou até do segundo gol da equipe azulina. E bora ver o que viralizou no fim de semana nas redes sociais, os memes. Roda o primeiro. O torcedor do Paysandu vê mais uma derrota do time na Série B do Campeonato Brasileiro, dessa vez 1-0 para o Vila Nova. Poucas ideias o torcedor do Paysandu. Não queria conversa. Essa semana, não queria conversa com ninguém, não queria papo. Roda o segundo meme. Por outro lado, vou dormir um sono bem gostosinho. Torcedor do Remo aí dormindo tranquilo, acordando mais feliz ainda. Muito tranquilo, chegando e encarnando o torcedor do Paysandu no trabalho. Roda o terceiro meme.
Meu avô viu o Banks, meu pai viu o Tafarel. E o torcedor do Águia, o Axel Lopes. Aí tudo bem, justo, muito justo, tá? Se o Axel fosse goleiro do meu time, eu também estava tranquila. Jordana, muito obrigado pela participação no Esporte Cultura. Obrigado, Marquinhos Belém, Mateus. a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Sem Censura Pará. Tchau.